Saudações e bem-vindos ao primeiro webinar realizado no âmbito das celebrações dos 25 anos da Sociedade Portuguesa de Astronomia. Nós organizámos uma série de webinars para falar da astronomia em Portugal, dos sucessos, das conquistas, da estratégia para o futuro e esperamos poder mostrar aquilo que tem sido a astronomia e aquilo que vai ser a astronomia nacional para os próximos anos. O meu nome é José Afonso, sou o presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia. Temos connosco a minha colega Sónia Anton, vice-presidente da SPA. Olá, Sónia. Alô, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. E hoje, para inaugurar esta série de webinars, temos connosco o Alexandre Cabral. Olá, Alexandre. Olá, obrigado pelo convite. O Alexandre Cabral é da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. E convidámo-lo hoje para nos falar um pouco sobre a participação nacional nos telescópios, nos grandes telescópios do Observatório Europeu do Sul. Ele vai-nos falar um bocadinho das coisas que tem feito durante os últimos anos e, espero eu, também das coisas que tenciona fazer durante os próximos anos. Alexandre, muito obrigado por teres aceito o convite e dou-te de imediato a palavra para a tua apresentação. Então, vamos lá então tentar mostrar um pouco daquilo que, como o título indica, Portugal e o Instituto de Astrofísica, porque não é só o Instituto de Astrofísica, há mais gente a participar nesta coisa da instrumentação para a astronomia, mas de alguma forma eu tive que reduzir, e inclusivamente há mais um outro instrumento que eu não vou referir, porque senão a coisa ficaria muito extenso. Eu vou tentar mostrar um pouco não só aquilo que são os instrumentos em que nós participamos, mas também o que é que são estes observatórios e a forma como eles surgiram e o impacto que eles tiveram naquilo que é a astronomia feita nos dias de hoje. E claro, para isto eu tinha que começar pelo início, e com o início temos que recuar a Galileu. Galileu foi a primeira pessoa a utilizar um instrumento para tentar conseguir descobrir melhor aquilo que portanto, o que nos rodeia, e teve um papel fundamental e aquele, o ato de pegar num telescópio, que curiosamente não foi ele que o inventou, mas o pegar no telescópio que tinha sido construído para observar coisas que estavam longe e, por exemplo, para conseguir antecipar a chegada do inimigo, o apontar para o céu, e aquilo que ele conseguiu a partir disso foi realmente fabuloso. Nisto eu tenho que falar também do Newton, porque o Newton tem aqui um papel muito importante, não só por aquilo que foi o estudo que ele fez e o perceber que a luz que chegava do Sol, a luz branca, se decompunha em várias cores, em vários comprimentos de onda, mas ele tem aqui uma participação muito importante naquilo que é a instrumentação para a astronomia nos dias de hoje. É que ele foi o primeiro que conseguiu construir um telescópio em que o elemento que define a quantidade de luz que nós recebemos era, como podem ver aqui, um espelho, e não uma lente. E isso vamos ver que é fundamental para conseguir chegar àquilo que foi um dos grandes objetivos desde que Galileu iniciou a utilização do telescópio em astronomia, que era aumentar a área de coleção e, portanto, conseguir ter mais luz para ver mais longe. E não só, porque a questão do espectro, o espectro tem um papel muito importante. Se nós olharmos para o espectro do Sol e aquilo que normalmente se chama o arco-íris, nós normalmente vemos qualquer coisa mais ou menos assim. Claro que se nós conseguimos ver com mais resolução, começamos a perceber que há para ali umas linhas e que estão relacionadas com elementos químicos. Falando em elementos químicos, olhando para a tabela periódica, há algo muito interessante, que é, se olharmos, neste caso, há bocado eu mostrava as riscas de absorção, estas são as de emissão, nós quase conseguimos olhar para os diversos elementos e quase conseguimos olhar para isto como um código de barras,
em que nos permite identificar os diferentes elementos. É com isto que os astrónomos hoje em dia conseguem compreender muita coisa, perceber o que é que se está a passar, se o universo está em expansão, do que é que são feitas as estrelas, o que é que são, que diferentes tipos de galáxias é que nós temos. Portanto, hoje em dia não nos podemos preocupar em apenas olhar para as imagens bonitas que vemos quando se fala em astronomia, mas tentar perceber em termos de espectro eletromagnético o que é que eu tenho de compor a luz. Claro que aí podemos ir desde os raios gama, raios X até às ondas de rádio. Eu vou-me cingir ali a uma zona que apanha o visível, portanto a radiação que nós humanos somos sensíveis, e um bocadinho também ali na zona do infravermelho próximo, que pode ser observado da Terra, e mostrar um pouco daquilo que o Instituto de Astrofísica tem participado naquilo que são os observatórios do ESO. Os observatórios do ESO estão colocados no hemisfério sul, e daí o nome de Observatório Europeu do Sul, e eles estão localizados no Chile, no norte do Chile, porque é um sítio que para a astronomia tem um interesse bastante grande, por dois motivos, essencialmente. Um deles porque o céu é mais rico, nós vemos o centro da nossa galáxia durante mais tempo no céu, mas para além disso, eles estão localizados numa zona desértica que permite que o céu seja o céu mais limpo que podemos ter no nosso planeta. Já vão perceber isso de algumas das imagens que eu vou mostrar. Eu vou falar-vos de 3 observatórios. Do Observatório de La Silla, estamos a falar de algo que começou as operações em 1964. Depois do Observatório do Paranal, iniciou no final do século passado, mas não foi assim há tanto tempo, em 1998. E depois do Observatório de Armazones, que está para começar a fazer as suas primeiras observações. A data hoje é 2029, se deslizar até 2030 não é assim muito, portanto é praticamente já amanhã que o Armazones começará a fazer as suas primeiras observações. Existe também ali o ALMA, mas o ALMA estamos a falar de rádio, e é também algo espetacular, é bastante interessante também, mas é uma área onde eu apenas gosto de ver, sou um curioso, mas não, mas limito-me à zona do visível e infravermelho. Bem, começando no Observatório de La Silla, eu tive a oportunidade de há pouco tempo passar nestes 3 observatórios e aproveitei para vos mostrar um pouco daquilo do que é em pessoa. Eu estou a falar-vos do Chile, aqui no meio do deserto. Este é o Observatório de La Silla, o primeiro observatório do ESO. Um observatório bastante importante, não só em termos históricos, como também pelo impacto que teve no desenvolvimento da tecnologia que é hoje em dia usada. Eu vou-vos falar de alguns dos instrumentos que Portugal está a contribuir para estes observatórios e vou... Ok. Bom, o primeiro grande observatório, e como podem ver existem diversos telescópios, hoje em dia muitos deles operados por consórcios fora do ESO, e eu deste observatório vou-vos falar principalmente de um telescópio. Era o telescópio em que eu estava a fazer aquela filmagem, o 3.6, porque tem lá dentro um espelho de 3,6 metros, e que é este que aqui está, podem ver deste lado esquerdo e aqui em cima. É qualquer coisa muito grande. Portanto, o telescópio em si está a 30 metros da superfície para tentar fugir o máximo da turbulência que a superfície causa na atmosfera. Há depois aqui também o NTT, de New Technology Telescope, que eu vos vou mostrar mais à frente, porque é algo bastante interessante e que faz uma ligação com os outros observatórios que eu vos vou mostrar a seguir. Bom, o telescópio de 3,6 metros, portanto, que iniciou as operações em 1976, estamos a falar do telescópio 1976, mas nele são colocados instrumentos que alguns deles tiveram a sua primeira luz há poucos anos. Aqui podem ver, portanto, o telescópio. O telescópio está colocado apenas nesta zona aqui inicial.
E aqui dentro do telescópio os instrumentos são colocados nesta célula que vemos aqui, e neste momento eu estou-vos a mostrar uma imagem onde se podem ver os instrumentos que lá estão colocados. Neste caso estamos a falar do ARPS e do NIRPS. O ARPS, um dos primeiros grandes caçadores de exoplanetas. O NIRPS foi um instrumento que iniciou observações em 2022, portanto estamos a falar muito recentemente, e que no fundo funciona quase como um espectrógrafo também, mas acaba por ser o braço infravermelho do ARPS. O ARPS é também um espectrógrafo na zona do visível, e é um instrumento que foi criado muito a pensar naquilo que são a busca de exoplanetas e o estudo de exoplanetas, das atmosferas de exoplanetas, como o próprio nome indica. Isto foram operações que foram feitas há poucos meses, em que o espelho do telescópio tinha que ser revestido, aluminizado outra vez, e para isso é necessário retirar o instrumento, e nós acabamos por aproveitar e fazer, portanto, algumas atividades de verificação, de manutenção no próprio instrumento. Algo que é fascinante é ver um espelho a ser removido, algo que é único e que são operações que têm que ser feitas com cuidado imenso. Aqui vem uma imagem do espelho já a ser retirado, e estes vídeos são também interessantes, porque aqui pode mostrar um espelho que tem 11 toneladas a ser retirado, rodado, enviado cá para baixo, onde, portanto, o alumínio é retirado com ácido, portanto, aquela pessoa que está ali no meio está a levar um banho de ácido para aluminizar outra vez. Portanto, vejam a importância que tem o garantir que tudo isto é super eficiente. Isto é uma operação que idealmente é feita de 2 em 2 anos, portanto, os 5 ou 10% a mais de luz que nós conseguimos ganhar com estas realuminizações são fundamentais. E, portanto, isto não só no espelho, o próprio instrumento acaba por ter uns requisitos em termos da forma como é construído bastante interessante. Isto são resultados que ainda já foram aceitos, não foram ainda publicados, porque estamos à espera de ser de um conjunto de vários primeiros resultados do NIRPS para serem publicados. Portanto, isto é qualquer coisa que está para sair agora nos próximos semanas, 2 meses talvez, mas para verem um pouco, estamos a falar de atmosferas, estamos a falar de água próxima, que é a estrela mais próxima do nosso planeta, e portanto, para além do Sol, claro, e portanto resultados já bastante interessantes daquilo que foi o que se conseguiu fazer desde que este instrumento iniciou as operações. Falei também no New Technology Telescope, que é um outro telescópio que está junto com o ESO, e este telescópio tem uma característica muito interessante. Aquele espelho que eu vos mostrei há pouco, o espelho 3.6, tem uma espessura de cerca de meio metro. Essa espessura é fundamental para garantir que a forma se mantém. Nós temos que manter a forma, qualquer coisa em que o erro não pode ser superior a 1/10 de milímetro. E, portanto, para isso eu tenho que garantir que pelo próprio peso o espelho não se deforma. Só que isso, estou a imaginar, se eu quiser aumentar a dimensão do espelho, eu vou ter uma dificuldade muito grande, porque manter ali aquilo que é normalmente dito com uma regra de bom senso, um rácio entre o diâmetro e a espessura de 7, em torno deste valor, a coisa fica muito complicada. Então este foi o primeiro telescópio onde se tentou uma tecnologia em que, se repararem, aqui a minha mão tem mais ou menos 25 centímetros, portanto, metade da espessura do outro, e, portanto, eu com metade da espessura já começo a ter problemas porque ele vai deformar. Não terei os problemas se eu tiver atuadores que me garantem que eu, dentro de uma malha fechada, em que eu tenho um sensor que me percebe qual é que é a forma e faço atuar, eu consigo modificar a forma do espelho. E, portanto, este foi o primeiro telescópio que testou esta tecnologia. Esta tecnologia foi depois utilizada no Paranal. O próximo observatório que eu vos vou falar... Bom, de La Silla passamos aqui para o Observatório do Paranal, já estamos mais a norte, no Chile.
Isto é um pequeno telescópio de 1,8 metros. Eu digo pequeno porquê? Porque aqui temos 4 grandes telescópios, o chamado Very Large Telescope. São 4 grandes telescópios com 8,2 metros de diâmetro. Nós também em Portugal já temos instrumentos colocados aqui nestes telescópios. Como podem ver, estamos no meio do deserto. Isto ainda é mais remoto do que La Silla. Ok, eu disse que isto ainda é mais remoto e La Silla já parecia, aquelas imagens já pareciam um pouco um deserto. Se repararem aqui, isto não parece um deserto, isto na realidade parece que estamos em Marte, até pela cor da paisagem, e eu não sei se conseguem perceber-se, o observatório, aquelas imagens que eu vos mostrei, está aqui nesta zona. Portanto, isto é realmente remoto. Trabalhar aqui é quase como trabalhar em Marte, com a diferença de que aqui o ar é respirável, não é? Mas temos que pensar também que tudo está muito longe. Inclusivamente uma pequena chave de parafusos, se não a tivermos, podemos, se ninguém nos emprestar, a missão está comprometida. Portanto, estamos a falar no deserto de Atacama. Aqui já estamos um bocadinho mais alto, já a 2.635 metros, e só para terem uma noção de por que razão é que vale a pena ir para o norte do Chile, aquilo que nós vemos aqui ao fundo, em que vemos uma montanha, aquilo é um vulcão extinto, em que conseguimos aperceber-nos que existe neve, está a cerca de 200 km de distância do Paranal. Está na fronteira entre o Chile e a Argentina. E nós, quando estamos no topo do observatório, nós conseguimos perceber que se existe neve ou não. E, portanto, é como se nós estivéssemos, por exemplo, em Lisboa e perceber perfeitamente se uma zona qualquer em Espanha conseguimos ver e perceber se tinha neve ou não, desde que fosse uma montanha. Portanto, o céu é realmente muito limpo, e é limpo durante muitos anos, e peço desculpa, muitos dias do ano, e isso é fundamental para ter um instrumento que é único, disponível para o maior número de astrónomos durante o maior número de noites possível. O observatório tem algumas coisas interessantes. Vocês podem ver aqui as zonas dos telescópios. Aqui, portanto, isto acaba por ser uma pequena cidade, onde vivem cerca de 150 pessoas de cada vez. Portanto, isto tem uma rotação, porque o máximo de tempo que é permitido estar na montanha são 15 dias. E aqui, inclusivamente a residência onde nós ficamos, que muitos de vocês, se calhar, já viram no filme Quantum of Solace, com o 007, onde o edifício rebenta. Felizmente não rebentou. Algo que existe dentro do edifício, só para perceberem que tipo de ambiente é que nós estamos, é uma piscina que normalmente não é usada por ninguém. Esta piscina está lá para garantir que o nível de umidade anda ali em torno dos 40%, que é algo que se torna mais confortável para o ser humano. Por muitos dias estamos a falar de umidades em torno de poucos por cento, 2, 3, 4%, até realmente muito seco, e isso é mais uma das características que faz com que o ar seja o mais limpo possível. Bom, aqui onde estão aqueles 4 telescópios, nós estamos a falar de uma distância mais ou menos de 150 metros entre uma ponta e outra, e tem que se lembrar que, portanto, todos estes telescópios e os próprios edifícios têm que ter a capacidade de eu poder rodar e apontar para diversos objetos e seguir esses objetos no céu. Aqui conseguem ver um desses espelhos, que são espelhos que já têm 8,2 metros de diâmetro, portanto passamos para mais do dobro daquilo que foi feito em La Silla, e, portanto, tudo aqui começa a ser gigantesco, e daí o nome do Very Large Telescope, que na realidade são 4 grandes telescópios, para além de outros telescópios que existem lá também. Cada um destes telescópios é uma máquina impressionante, e é uma máquina tal que permite criar vários focos. No caso do telescópio de Galileu, nós temos um foco e o nosso olho é colocado como instrumento. Aqui nós temos vários focos, chamados focos de Nasmyth. Tem um do lado A, outro do lado B, depois um foco de Cassegrain. Se eu aqui no meio, repararem, tenho um espelho que é aberto, e que eu posso colocar outro instrumento, e depois ainda consigo levar a luz para outras zonas para criar outros focos. E isto faz com que cada telescópio tenha diversos instrumentos com diversas características, muitos deles espectrógrafos, para decompor a luz e com isso permitir aos astrónomos um estudo detalhado
do que é a luz que nos está a chegar dos diversos astros. Aqui podem ver, portanto, eu tenho um instrumento ali do lado esquerdo, vai surgir um outro instrumento do lado direito, e conseguem ver o espelho, o tal espelho de 8 metros. Este instrumento, por exemplo, já não existe, já foi retirado, entretanto está a ser colocado lá um outro instrumento que eu vos vou falar daqui a pouco, o MUNS, e no qual nós estamos a participar na construção. No final deste vídeo há qualquer coisa interessante, que é mostrar a forma como este espelho de 8,2 metros está seguro, é suportado. Ele tem uma célula que, da mesma forma que o NTT tinha os atuadores, aqui estamos a falar praticamente do dobro dos atuadores, e, portanto, aqui por baixo estão 150 atuadores que permitem fazer com os espelhos do VLT o mesmo que o New Technology Telescope estava a fazer. No fundo, aquilo foi quase que um protótipo que ainda hoje funciona para o VLT. Com uma curiosidade, o VLT tem uma espessura de 17,5 centímetros, cerca de 18 centímetros, portanto, um espelho de 8,2 metros ainda é menos espesso do que o espelho de 3,6 metros do NTT. E, portanto, é claramente uma membrana e é qualquer coisa que, neste caso, inclusivamente, a própria forma do espelho é alterada para termos focos com diferentes características. E, portanto, é algo que é realmente impressionante. Dos instrumentos que nós já participámos e já construímos, instrumentos que são colocados nos focos que estes telescópios criam, eu começo por falar no Expresso, porque é aquele que, o mais antigo. Portanto, o Expresso terminou em 2018. Estamos a falar de um instrumento que demorou mais de 10 anos, desde os primeiros esboços no papel, dos primeiros conceitos, dos primeiros requisitos dos astrónomos, porque acaba por ser assim que tudo isto começa, por um desejo de ter um instrumento melhor do que aquele que estão a utilizar, e ficou pronto em 2018, com muitas missões ao Chile, mais de cerca de, se não me engano, 17, 18 missões ao Chile para conseguir instalar o Expresso. Portanto, o Expresso também foi desenhado a pensar na questão dos exoplanetas, também na questão, algumas questões ligadas com cosmologia, e tem uma característica muito importante, é que o Expresso é um espectrógrafo que vem aqui no meio e que consegue receber a luz dos 4 telescópios ao mesmo tempo. E, portanto, aquilo que foi necessário fazer foi criar um sistema que, usando túneis, permitia juntar a luz dos 4 telescópios de 8 metros, o que se tornaria o Expresso e o VLT como o equivalente a 16 metros, e que é, em termos de área de coleção, o maior telescópio existente à face da Terra, neste momento, até à chegada de algo surpreendente que eu vos vou falar mais à frente. Mas, neste momento, o maior telescópio em termos de área de coleção óptica, de equivalente a 16 metros, é o Expresso e o VLT, e eu normalmente ponho aqui uma bandeira portuguesa porque Portugal foi o responsável por construir o sistema chamado de Coup-de-Train, portanto, um sistema que pega na luz em cada um dos focos do telescópio e, utilizando lentes, prismas, espelhos, conduziu a luz até ao espectrógrafo. Portanto, estamos a falar de coisas que passam em túneis, não é fácil de mostrar imagens. Eu mostro-vos aqui 2 imagens daquilo que é a zona inicial onde tudo começa. Isto são alguns dos vídeos de alguns dos tempos que nós passamos a fazer a instalação de componentes e, por exemplo, a trabalhar junto a um espelho de 8,2 metros, podem imaginar os cuidados que é necessário ter, para além da complexidade que é tudo aquilo que estamos a montar e a complexidade do sistema, a complexidade que é trabalhar numa zona destas e com muito cuidado e com tempo sempre muito reduzido, porque, como eu disse, as missões poderiam ser no máximo de 15 dias. Tudo isto, este vídeo que eu vos estou a mostrar, está acelerado cerca de 125 vezes, e, portanto, tudo coisas feitas com muita calma. Imaginem o que é, por exemplo, chegar lá acima e dizermos esqueci-me de uma chave de parafusos e, portanto, implicar refazer tudo de novo. E aconteceram coisas interessantes. Por exemplo, este vídeo mostra sentirmos quase como um rato dentro de uma roda, porque nós tivemos que fazer algumas das operações dentro do telescópio,
enquanto o telescópio rodava para fazer o alinhamento de vários elementos ópticos. Bom, o que é que se conseguiu com este instrumento, com o Expresso? Eu vou mostrar aqui três exemplos muito interessantes. O primeiro, em março de 2020, que foi uma detecção do exoplaneta onde chove ferro, ou seja, aqui a iniciar-se a questão da análise das atmosferas dos exoplanetas. Claro que nesta altura, mais importante, em março de 2020, não era um exoplaneta, mas sim um bichinho pequenino que cá andava, e portanto, para muitos esta passou despercebida. Há um outro resultado em 2023 que eu acho bastante interessante, que foi um sistema planetário tipo Tatooine. Para quem não conhece Tatooine, estamos a falar da Guerra das Estrelas. Portanto, aqui os astrónomos também têm que ter um pouco de imaginação para conseguir também vender de uma forma mais interessante e conseguirem chamar a atenção daquilo que são os responsáveis por financiar tudo isto. E eu acho bastante interessante. Isto foi um trabalho que incluía o astrofísico João Faria, que chegou a ser meu aluno em uma cadeira de física experimental, e depois é giro. Construímos estes instrumentos para vermos aqueles que foram nossos alunos voarem bem mais alto do que nós e conseguirem resultados bastante interessantes. Um dos últimos resultados, isto é, de fevereiro deste ano, também com o Expresso, e que é impressionante o que os astrónomos conseguem fazer. Estamos a falar de começar a perceber não o que é que existe na atmosfera do exoplaneta, mas conseguir perceber o que é que se passa em termos de diferentes elementos. Estamos a falar de hidrogênio, sódio e ferro, e como é que estas coisas... E, portanto, tentar perceber qual é que é a física que está por trás de tudo isto, de todos estes exoplanetas, não só na Terra. A Terra é uma coisa muito característica. Nós temos que olhar para fora até para perceber melhor o que é o nosso planeta. Bom, mas saindo da área onde eu não estou confortável, apenas a área que eu admiro bastante, voltando para os instrumentos, eu falei há pouco de um instrumento que ia ocupar aquele instrumento que eu vos mostrei, que era o NACO. Eu estou a falar do MUNS. O MUNS é um instrumento bastante interessante também, com umas características muito engraçadas. Neste caso, passamos para uma outra área da ciência muito mais, portanto, aqui virado para o estudo relacionado com galáxias, e o MUNS vem de Multi-Object Optical and Near Infrared Spectrograph. Portanto, é também um espectrógrafo. Nós só trabalhamos em espectrógrafos, e neste caso estamos a falar de um instrumento que observa simultaneamente a zona do visível e a zona do infravermelho. E a questão do multi-objeto é porque, para esta ciência, é muito importante eu conseguir fazer uma amostragem exaustiva daquilo que é o céu e, portanto, estudar o maior número de objetos possível. E aí aquilo que os astrónomos gostariam de ter era qualquer coisa que observasse muitas, idealmente ao mesmo tempo. MUNS vem a palavra lua, aqui é algo que não foi escolhido ao acaso, porque o telescópio tem a capacidade de observar no céu uma área do tamanho da Lua. E num telescópio deste, uma área do tamanho da Lua tem praticamente um metro de diâmetro. Aqui podem ver uma imagem do espectrógrafo, é aquilo que vem aqui do lado esquerdo, e ao qual existe um chamado front-end, ou seja, uma parte do instrumento que é agarrada ao telescópio, que processa a luz e que envia, através de fibras ópticas, a Lua para o espectrógrafo. E, no fundo, o espectrógrafo vai tirar um espectro da luz que chega dessas fibras. Aqui vem quase que aberto o espectrógrafo, portanto, é duplo e estamos a falar de qualquer coisa com uma dimensão considerável, estamos a falar de várias toneladas, e do lado direito, a parte do front-end, que foi a parte de Portugal, ficou responsável, toda a estrutura e todos os mecanismos, no qual foram incluídos outras partes, outros subsistemas feitos pelos outros parceiros. Eu aqui posso-vos mostrar, eu não sou muito alto, mas também não sou muito baixinho, podem ver a dimensão. Eu posso-vos dizer que foi necessário refazer aqueles rails de proteção que estão na plataforma de Nasmyth, porque o instrumento não cabia de outra forma. E, portanto, estamos a falar daquilo que será o limite que o VLT consegue ter em termos de instrumentos. A parte que nós fizemos, como eu referi, foi o chamado front-end. Portanto, tudo isto que se vê aqui foi feito em Portugal.
construído por uma empresa em Portugal, as peças e montado por nós. Neste momento já vemos, portanto, tudo isto que vem agora aqui no meio é um dos sistemas que foi feito pelos nossos parceiros, líderes de consórcio portanto, da Escócia, que é um conjunto que é colocado no plano focal, portanto, onde a imagem é focada. Isto que vocês estão a ver são 1000 fibras, 1000 robôs que têm 1000 fibras e que permitem colocar a fibra onde está a imagem de uma determinada galáxia. E, portanto, aqui do lado direito, isto seria a imagem antes do astrónomo selecionar o que é que era observar. Depois do astrónomo selecionar, se repararem aqui no lado direito, os posicionadores movem-se para colocar as fibras, e aqui há alguns deles nas pontas conseguem perceber a fibra exatamente no local onde vai estar uma galáxia. Isto vai permitir observar 1000 fibras ao mesmo tempo, peço desculpa, 1000 objetos ao mesmo tempo, ou por exemplo 500 objetos e estar a subtrair a luz do céu numa zona próxima, quando é necessário fazer um estudo em que aí o céu é necessário subtrair daquilo que é os dados de uma determinada galáxia. E, portanto, isto vai ser... Portanto, esta zona que eu estou aqui a mostrar tem o tamanho de cerca de 1 metro, no céu é a dimensão de uma lua. O telescópio, para observar uma zona deste tamanho, da mesma forma que eu preciso destes óculos para corrigir a visão, ele também precisa de óculos ou de lentes, porque no centro a visão é praticamente perfeita, mas se nós usarmos um campo de visão maior, nós temos que melhorar a qualidade de imagem e também outras características que é necessário alterar. E isto também foi algo que foi da responsabilidade de Portugal, que foi colocado, portanto, estamos a ver ali um corretor de campo. São 2 lentes com um diâmetro praticamente a chegar a 1 metro, e que já está no Paranal, já instalámos, já testámos, e isto aqui é uma das imagens em que no final foi necessário retirar, voltar a colocar e garantir que estes óculos estavam centrados com um erro inferior ou da ordem de 1/10 milímetro, e pronto. E são coisas que nós temos que desenhar, que construir, levar para o Chile e montar. E esta imagem aqui final é interessante. Isto é a Inês, uma aluna que está agora praticamente a terminar o seu doutoramento e que nos permite também levar os alunos àquilo que são os locais onde realmente eles próprios também são postos a teste em condições complicadas e onde equipamentos muito complicados e muito... portanto, estamos a falar daquilo que é o estado da arte em termos de tecnologia, são postos a funcionar. Também tem outras coisas boas. Isto são imagens que são permitidas a nós que trabalhamos na parte da instrumentação, onde testamos durante a noite, dentro de um telescópio, os nossos instrumentos. Bom, já quase a terminar aqui no VLT, algo que está neste momento a ser construído, o POET. O POET é um instrumento totalmente português e que será um telescópio solar que será colocado mais ou menos ali naquela zona. Vai ser ligado ao expresso, eu falei-vos há bocado do expresso, do espectrógrafo. Neste caso, o que nós queremos fazer é permitir, não durante a noite, mas durante o dia, olhar para o céu, observar zonas distintas do céu ou o Sol como um todo, portanto, zonas distintas do Sol ou do Sol como um todo, e com isso poder estudar o nosso Sol, a nossa estrela, para compreender as outras estrelas que contêm outros exoplanetas. E, portanto, nós já lá fomos lançar a primeira pedra, muito típico de um português, portanto, criámos ali uma pedra e fizemos o lançamento da primeira pedra, e o telescópio, juntamente com toda a instrumentação que é colocada, será instalado no Paranal até final do ano. E, portanto, aqui vem uma imagem do telescópio, dos vários instrumentos e, portanto, o primeiro instrumento solar que é colocado no VLT. Bom, para terminar, e como eu disse, havia muita coisa para falar, eu vou passar para o Armazones. O Armazones, que no fundo representa, além do MUNS, além do POET, porque a ciência que será feita, a parte da astronomia, a exploração, vai ser feita no futuro, portanto está praticamente a acontecer. Passar um bocadinho a experiência daquilo que é o maior telescópio do mundo. Eu digo porque, como podem ver,
já é real, já se vê muita coisa, já se consegue ver ali a célula onde serão colocados aqui em cima os quais 800 espelhos que formam um espelho primário segmentado de quase 40 metros. Ali a zona onde vão ser colocados os instrumentos, na qual nós já estamos neste momento a participar no desenho, e podem ver a dimensão. Há ali alguns trabalhadores que trabalham aqui a 3.000 metros, 3.000 metros de altitude. Portanto, 3.000 metros, onde nós também teremos que ir depois para fazer a instalação do instrumento. O Amazonas está a cerca de 20 km do Paranal, e portanto há até alguma ligação, e uma grande diferença entre aquilo que se passa no Paranal e aquilo que se passa nos telescópios do VLT e do ELT é que, bem, cerca de 40 metros era impossível fazer algo fino e depois controlável. Aqui tem que se passar para algo segmentado, como por exemplo no espaço foi necessário para o James Webb, mas estamos a falar de qualquer coisa que tem em torno dos 6 metros, portanto aqui estamos a falar de 40 metros, podem ver aqui, são cerca de 800 segmentos de 1,5 metro, e portanto é qualquer coisa impressionante. Isto é uma imagem que eu acelerei muito, é um filme do ESO feito com um drone, e aqui na parte final é interessante porque é possível ver a zona onde são colocados esses espelhos, e que vão ser começados a colocar ainda este ano, e portanto imaginem todo aquele rigor que eu falei abaixo do 10º milímetro, aqui vai ter que continuar, e portanto a forma definida por todos aqueles espelhos tem que ser controlada. Cada um destes espelhos é controlado também com o mesmo rigor. Nós já estamos a participar no desenho do instrumento que irá para o ELT. Existe um outro também, o METIS, que é feito por colegas de outro instituto, neste caso um trabalho que é liderado pelo meu colega António Mourinho, o METIS, e que irá ver a luz até, em princípio, 2030 e pouco. O Andes 2034, um ano ou dois, num algo tão complexo, não será de estranhar. Nós somos também responsáveis pelo front-end. O front-end é isto que vocês veem aqui. Na estrutura somos nós e italianos que estão também a trabalhar. Desde esta base até aqui em cima estamos a falar de 6 metros, portanto estamos a falar de coisas gigantescas. E não é só gigantesco o instrumento e o telescópio, como os próprios consórcios em que isto acontece. Estamos a falar neste caso 13 países, 32 institutos, e podem perceber que às vezes mais complicado do que a própria tecnologia é a gestão de tudo isto. Qual é que é o desejo, qual é que é o objetivo deste instrumento? Fala-se na medição da expansão do universo, a detecção de atmosferas e exoplanetas, incluindo o potencial para detectar assinaturas de vida. A minha experiência com os outros instrumentos anteriores é que aquilo que os astrónomos pretendem, quando eles são desenhados, eles conseguem chegar muito para lá disso, e conseguem ir atingir objetivos que nem sequer foram pensados no início, quando os instrumentos foram desenhados. E eu termino com uns números interessantes, desde aquilo que o Galileu e o Newton criaram, qualquer coisa com cerca de 50 milímetros de diâmetro, até aquilo que será o ELT. Estamos a falar em mais de 600 mil vezes a quantidade de luz. No caso do olho humano, para o ELT, estamos a falar de 100 milhões de vezes mais luz do que aquilo que o olho humano conseguia antes de tudo isto começar com Galileu. E pronto, obrigado pela vossa atenção. Espero que tenha mostrado um pouco daquilo que é o panorama, o que foi o panorama até há uns anos, aquilo que é o panorama hoje em dia e o que vai ser o futuro bastante promissor. Muito obrigado, Alexandre. Nós temos algumas perguntas para te fazer. Eu iniciava só com uma que me parece de facto impressionante, não é? O tempo que necessitamos para desenvolver estes projetos. Tu falaste aí de vários que, inclusive, até já estão a funcionar e a produzir ciência, mas falaste agora também dos que vêm para o futuro, e vimos ali 2034. Portanto, nós estamos a falar de projetos que demoram 10 anos a ser desenvolvidos? É assim, na realidade demoram mais, porque
nós temos que perceber quando é que tudo isto começa. Tudo isto começa quando um astrónomo está a utilizar um instrumento e aquele instrumento que custou algum dinheiro e muitas horas e muitos cabelos brancos a quem os construiu, já não é suficiente. Ele já tem novas ideias e portanto, aí já se começa quase que uma discussão entre o que é possível fazer, até onde é que eu conseguia chegar, porque é que nós tivemos esta limitação. Muitas vezes as limitações são tecnológicas, não só financeiras, às vezes há algumas coisas que ainda não existe tecnologia, e portanto, se contarmos com tudo isso, muitos destes instrumentos estamos a falar se calhar de 15 anos, mais do que 10. Mas desde que é dado o ok para a construção, e normalmente no ESO as coisas funcionam com uma fase A, uma fase preliminar, onde é necessário demonstrar um conceito, fazer já alguns estudos, algumas análises, para que o ESO perceba que realmente as coisas fazem sentido e que aquilo que se quer construir que é possível, e depois então passa-se para as outras fases, de novamente um desenho preliminar, um desenho detalhado, uma fase de fabrico, construção, testes, muitos testes na Europa, e depois levar para o Chile e testar. Depois da fase A, desde que começa realmente e que começamos e sabemos que temos que terminar, aí às vezes estamos a falar de 10 anos, outras vezes talvez 8, outras vezes talvez 11, 12, porque aqui há uma característica bastante interessante, que é todos esses instrumentos envolvem um risco enorme. Aquilo que é necessário para se dar um passo, às vezes, eu agora não levei mal, mas os astrónomos pedem sempre que se dê um passo maior que a perna, ok? E há sempre uma desculpa que nós temos que dar razão, que é que eu sei que quando começar a dar o passo, ao longo deste passo a perna vai crescer e, portanto, há novas tecnologias, e isto é algo que é bastante desafiante e que às vezes é responsável por alguns atrasos, mas também é isso que faz com que muitas das tecnologias que são necessárias, que nós temos que empurrar para que elas sejam desenvolvidas, e que são tecnologias que depois acabam por surgir cá fora para outras áreas que não na astronomia. Ok, muito bem. Nós temos algumas perguntas que nos têm sido colocadas por aqueles que nos acompanham nas redes sociais e que sabem que nós, ou que souberam que nós iríamos falar. Vou pedir à Sónia que coloque algumas dessas perguntas ao Alexandre. Sim, obrigada, Alexandre, por uma ótima overview da Obrigado. instrumentação no ESO em que Portugal está envolvido. Eu tenho aqui um par de, bom, são algumas perguntas, pedia-te respostas concisas. Então, vamos a uma das perguntas, é porquê é que não construímos estes telescópios em Portugal? Por exemplo, o detector MUNDS, que tem um grande envolvimento de Portugal, de equipas portuguesas, porque é que não se constrói um telescópio em Portugal e se coloca o detector MUNDS? É assim, infelizmente, o céu não tem as características que o céu no Chile tem. Há duas características muito importantes. Uma delas é o céu estar limpo, não haver nuvens. E no Paranal, o local onde eu tenho mais experiência, eu quando quero dizer que estive lá muitas vezes, eu disse eu já vi neve no Paranal. Eu tenho um vídeo muito interessante onde estava tão nublado e uns pinguinhos de chuva que tiveram que fechar, e, portanto, só que isso são eventos muito raros. E, portanto, estes instrumentos são tão caros em termos de custo e também o tempo que é dedicado para os construir, que depois o otimizar o instrumento para se utilizar o máximo tempo possível é fundamental. Depois há também outra questão, que é a qualidade do céu. Há uma coisa que é muito romântica, que é olharmos para as estrelas e vemos as estrelas a cintilar. É romântico para todos aqueles que não são astrónomos. Para um astrónomo aquilo é uma desgraça, porque aquilo no fundo representa um limite na qualidade, na resolução que eu consigo ver os objetos. Aquilo é a mesma coisa que eu estar a ver através de um carro que tem
a temperatura muito elevada e eu vejo que há ali aquelas oscilações, aquela turbulência, portanto, aqui é uma coisa parecida. E, Certo. portanto, em Portugal, aquilo que é chamado seeing ia ser Incrível. muito superior. Há perto, ali nas Canárias, há ali umas zonas, mas mesmo assim não é a mesma coisa. E, portanto, infelizmente para nós, porque perdemos muito tempo a ir para estes sítios, isso também não é possível colocar em Portugal. Certo. Olha, e qualquer pessoa pode ir a estes observatórios? Eu enquanto não astrónoma, posso ir? É possível. Eles têm visitas guiadas aos sábados, ahm, e isso, se forem ao site do ESO, é possível fazer essas marcações. Claro que, pronto, ir ao Chile é caro, mas se alguém fizer uma viagem ao Chile e se for ao norte do Chile, eu aconselho, porque é realmente fabuloso. Só o chegar. Nós vemos muita gente que faz viagens até à entrada do observatório e a única coisa que faz é ver os telescópios ao longe. Se marcarem, é possível fazer uma visita guiada ao interior dos próprios telescópios. Olha, outra pergunta é, na construção de satélites para o espaço, por exemplo, como o James Webb, que eu penso que tu falaste, vemos muitas vezes os técnicos vestidos com batas, com gorros, o que parece ser salas limpas. Aqui parece que isso não é necessário. Mais ou menos. Há partes dos instrumentos onde é preciso ter algum cuidado. Se calhar não o mesmo cuidado, não salas limpas ou tão limpas com o mesmo nível de limpeza que são usadas no espaço. Mas, por exemplo, o que fica dentro de um espectrógrafo é preciso ter algum cuidado. As câmaras que são montadas, porque aqui é preciso ter um cuidado muito grande com a limpeza. Por exemplo, uma das coisas que nós fomos fazer quando fomos fazer a tal manutenção do NIRPS, o NIRPS, os líderes de consórcio são suíços, e eu a brincar com o meu colega, há uma altura, por acaso não mostrei, mas temos um vídeo, um time-lapse também, onde nós estamos a fazer a limpeza, e eu disse, é assim, uma pessoa estuda tanto para somos portugueses a fazer fazer limpezas para os suíços, não é? Mas é preciso ter um nível de cuidado, portanto, a casa ali eu não mostrei, mas há até vídeos onde nós usávamos máscaras para não, portanto, a nossa própria respiração é suficiente para sujar algum elemento. Agora, tem que pensar que há muitas das partes destes instrumentos que estão expostas ao ar e os telescópios são abertos. Portanto, o nível de cuidado nesse aspecto não é o mesmo, a não ser algumas partes dentro dos espectrógrafos, depois ficam fechados. Alguns estão em vácuo, alguns estão a temperaturas criogénicas. Portanto, aí há um pouco esse cuidado. Ok. Aqui tenho mais duas perguntas que têm a ver com a localização dos telescópios. Uma delas é: sabemos que o Chile é uma zona sísmica. Tal não é um problema para esses telescópios? Isso é uma excelente pergunta. É porque é um problema para os telescópios e é um problema para nós construirmos os instrumentos, porque eles têm que ser à prova de sismo. E, portanto, das coisas que nos dá mais dor de cabeça é a chamada análise de tremores de terra, ou earthquake analysis, em que há modelos que são desenhados e que são feitos para garantir que os instrumentos que nós construímos têm que sobreviver Essas a esses tremores de terra. E, por exemplo, uma grande diferença entre aquilo que nós fazemos num laboratório, em que nós podemos ter um espelho e estar a alinhar, fazer um alinhamento bastante fino, e há sistemas onde quase que o próprio peso eles estabilizam se nós apenas temos que o ajustar. Aqui não, porque no final nós temos que o apertar de tal forma que junto a um tremor de terra ele não sai da posição em que esteve. Agora, isto é uma dor de cabeça, porque nós se apertarmos vamos deformá-lo. Nós se apertarmos vamos alterar o alinhamento. E isto pode fazer com que uma atividade que num laboratório demora 10 minutos pode representar um dia de trabalho. E eu estou a dizer isto, estou-me a lembrar de coisas que aconteceram, por exemplo, no caso do Expresso. E agora a última pergunta, Alexandre. Esta é mais, mais elaborada.
Está em discussão um megaprojeto industrial para a produção de hidrogênio e amoníaco verde, que inclui várias instalações de energia e processamento espalhadas por uma área do tamanho de uma pequena cidade. Creio que está localizada a uma distância de poucos quilómetros do Observatório do Paranal, ou que, em princípio, que se pensa a ser construída estaria localizada a uma distância de poucos quilómetros do Observatório do Paranal. Qual é a sua opinião sobre o impacto que tal infraestrutura poderá ter sobre a qualidade das observações? É assim, isso é muito complicado. Isso eu agora, quando estive lá há pouco tempo, falou-se muito sobre isso. Aquilo vai ficar a cerca de 30 quilómetros, mais ou menos, é numa pequena vila pescatória que existe perto do Paranal, que praticamente não tem nada. Uh, e tem que ficar junto ao mar. Agora, se nós olharmos para a costa do Chile, uma costa bastante considerável e, portanto, é capaz de haver outros locais. Eu acho que algumas das infraestruturas que foram criadas para o próprio observatório, se calhar, são apetecíveis porque estão muito perto, estradas, etc. Agora, o impacto que vai ter é brutal. Já aquelas constelações de satélites que são criadas quando se diz que é para fazer com que a internet chegue a toda a gente, até naqueles países mais pobres, que nós sabemos que não têm acesso a essas infraestruturas, mas as desculpas que se arranjam às vezes são estas, não fazem sentido, porque o impacto que têm nestas infraestruturas é brutal. Aqui o impacto vai ser, assim, neste momento, tanto o Paranal como a parte do Amazonas do melhor céu para fazer astronomia na zona do visível no nosso planeta, e é capaz de colocar, não é capaz, aquilo que se diz é que vai colocar o Paranal e o Amazonas uns furos atrás daquilo que acontece neste momento. Eu sei que há uma questão a que o governo chileno é muito sensível, que é quantos postos de trabalho é que isto vai criar. Muito mais do que os postos de trabalho que criam no Paranal, por exemplo. Mas, claro, no Paranal há lá muitos postos de trabalho, mas não são os postos de trabalho quaisquer. Há muitos engenheiros, muita gente bastante especializada. E depois, eu acho que o grande problema aqui é que é muito difícil de pesar aquilo que é a ciência que é feita. O valor que esta ciência tem é muito difícil de lhe atribuir um valor. Não é? Enquanto que as energias alternativas, eu sou super favorável, mas é assim, não faz sentido colocar ali. E a decisão, pelo que eu me apercebi, a decisão ainda não está tomada, o ES está a fazer uma pressão muito grande ainda e está a negociar. A sensação que eu tenho é que até agora o governo chileno foi a estratégia que teve para com aquilo que é a astronomia que se faz no Chile, acho que foi muito inteligente e foi algo que trouxe muito ao Chile, porque, por exemplo, quando nós construímos um instrumento, o POET, há uma parte do tempo de observação que é dado ao Chile, ok? Portanto, isto até teve um impacto no próprio Chile. E eu espero que eles consigam perceber melhor que outros o peso e a importância que o Chile tem no mundo à conta de todos estes observatórios. Agora, pronto, a minha opinião é difícil de escrever, não faz muito sentido, não faz muito sentido. Certo. Não tenho mais perguntas, Afonso. Ok. Muito bem. Eu tenho só para acabar pedir ao Alexandre que seja muito rápido. Nós vimos todo o trabalho que é feito a desenvolver instrumentos. Obviamente não é só o Alexandre Cabral, não é? Há muito mais pessoas. Não, uma equipe, E, obviamente, uma grande parte das pessoas que nos acompanham são também os mais jovens e que estão a estudar e, se calhar, estão interessados em saber que existe uma via profissional para quem estiver interessado em construir os instrumentos astronómicos mais avançados do mundo. Isso é assim? É assim, para construir um instrumento destes, nós, quando entregamos as chaves do instrumento aos astrónomos, não é? Aquilo é quase como construir qualquer outra coisa, aquilo tem que funcionar, não é? E para uma máquina destas para funcionar envolve
todas as áreas. Nós estamos a falar de gente da parte da ótica, gente da parte da mecânica, engenharia mecânica, da parte da eletrónica, da parte de automação, que não é já só eletrónica, não é só mecânica, diversas áreas de software, porque nós temos, tanto software para processar os dados que os instrumentos detectam e tornar em dados científicos, temos software para controlar tudo isto. Há também uma área que é muito importante, e eu sou engenheiro físico, e portanto os engenheiros físicos acabam por conseguir navegar em todas estas áreas, e portanto, nestas equipas muitas vezes metade de nós somos engenheiros físicos, os outros são de áreas específicas. E depois também há uma outra questão interessante, que é, mesmo para aqueles que decidem ir para física porque gostam muito da astronomia e estudam toda a ciência, há alguns que, eu agora vou dizer isto a brincar, que vêm para lá, saem do lado negro, lado negro por causa da noite, não tem nada a ver com Star Wars, para a parte da engenharia. E o contrário às vezes também acontece, porque isto são instrumentos muito específicos e muitas das vezes nós próprios temos que ter o conhecimento daquilo que é necessário, nós temos que ter alguns conhecimentos de astronomia e, portanto, às vezes há gente que já tem esses conhecimentos e consegue fazer a ponte entre aquilo que é uma parte também interessante, que é esta interação entre aquilo que é o astrónomo e o engenheiro ou o físico que constrói os instrumentos, que nós não fazemos as coisas de forma independente. Quando esses instrumentos são construídos, há gente de todas as áreas nas equipas, incluindo aqueles que nos dizem como é que eles deveriam ser, aqueles que dizem o que é que gostariam de ter e que depois acabam por usar. E, portanto, muitos de nós acabamos por depois andar a passar para um lado e para o outro nestas áreas. E, portanto, como é uma área bastante interessante para quem gosta de construir e meter as mãos na massa. Ok. Muito obrigado, Alexandre. Agradeço-te imenso, Obrigado. agradecemos-te imenso a tua disponibilidade e a tua apresentação. Vamos nos despedir, relembrando que estamos a celebrar os 25 anos da Sociedade Portuguesa de Astronomia e em breve voltaremos com mais um webinar para descobrirmos um pouco mais daquilo que tem sido, daquilo que vai ser a astronomia nacional. Muito obrigado a todos e até à próxima. Obrigado. E parabéns à Sociedade Portuguesa de Astronomia. Obrigado.